dias bastante trabalhosos, né, com bastante movimento e como sempre, muito prazeroso, né, apesar do cansaço. Então, assim, primeiro a gente quer começar agradecendo a todos vocês, sem exceção, né, que vieram do Rio, se propuseram, né, carrega peso, dá errado, caminhão que quebra e condução que, enfim, sem ar-condicionado, enfim, todos esses perrengues que a gente não esperava passar, né, mas tivemos que passar. Mas que, apesar dessas coisas todas, foi super legal, né? As crianças e jovens curtiram bastante. Esse ano a gente ficou em 2 escolas, mais a Praia de Pontal, né? A Escola Municipal Silencina e o Colégio Sembra e a Praia de Pontal. Então, assim, de coração mesmo, o nosso programa, né? O nosso evento, esse projeto de extensão, agradece a todos vocês. Tá? E para esse encerramento, a gente quer convidar aqui o professor Walter, né, que é o decano do Centro de Tecnologia, e hoje representando também o nosso reitor. O Walter é uma pessoa que, desde a época do Fernando, sempre apoiou o projeto e continua aí apoiando, né? E a professora Eleonora, né, professora da Faculdade de Letras da Universidade, né, que sempre acompanhou o seu marido, né, o Fernando, e hoje também vai falar um pouquinho para a gente sobre a trajetória desse projeto de extensão. Boa noite a todos e todas. Boa noite, professora Eleonora. Eu só vou abrir e passar a palavra para a professora Eleonora. Então está aberto aqui o evento de encerramento do UFRJ-MA 2023. Vou passar a professora Eleonora fazer a sua apresentação, suas considerações. Oi, gente, boa noite. Me pediram para falar na condição, né, de testemunha ocular do crime. Acompanhei desde o início todo o processo, participei de todas as edições, enfim, e de alguma forma também, pela condição, né, de companheira do Fernando, estive em momentos decisivos, cruciais, e acompanhei negociações, discussões, e também depois, quando eu me tornei diretora da Faculdade de Letras, né, fui por 2 mandatos, eleita diretora da Faculdade de Letras, a gente passou a integrar as atividades, responder institucionalmente, inclusive sustentando o funcionamento junto com a decania do CT. Nós dois éramos a dupla institucional que dava sustentação, né, à escola, aos projetos, nos momentos mais difíceis de debates sobre a institucionalização do programa, etc. Então, é nessa condição que eu vou falar. Houve um momento de suspense, né, na abertura do evento, com a fala do professor Cláudio Neves, acho que ele não está mais aqui, né, acho que ele não pôde ficar, né, o tempo todo, sobre a verdadeira origem, né, da UFRJ-MA, se ele teria 21 ou 38 anos, enfim, e algumas pessoas que estavam sempre no projeto e não conheciam a parte da história que ele contou. Enfim, então eu gostaria de aproveitar esse momento para reconstituir, né, reconstruir um pouco desse percurso para as pessoas que não conheceram, e inclusive, pelo que eu percebi, até quem já estava há muito tempo no projeto, que não tinha, vamos dizer, eu fiquei brincando, conhecimento da pré-história, né, da pré-história do Festival UFRJ-MA. Mas vamos lá, então vamos começar, né? O professor Cláudio Neves, ele lá na apresentação dele, ele recuperou um evento de 1986 em Salvador. Esse realmente eu não participei, inclusive eu casei com o Fernando em 87, então não tinha nada com esse evento, não estava lá, mas sempre ouvi muito falar desse congresso e desse grupo que se organizou de pesquisadores da UFRJ em torno do mar, né? Isso
já era. Na década de 80, isso, inclusive, era uma grande novidade. Né? Como ele falou, o grupo autônomo, não institucional, que reunia, pela própria vontade dos pesquisadores, uma rede de colaboração, de troca, de investigação. Isso era muito novo, porque, inclusive, fora da vida institucional, porque não existe, assim, a universidade, a pesquisa acadêmica, a pesquisa científica, ela não está organizada de forma a favorecer, estimular e viabilizar experiências interdisciplinares, transdisciplinares, multidisciplinares, ou qualquer tipo de transversalidade, etc. e tal, porque a gente se organiza em caixinhas, né? A universidade é toda encaixotadinha nos seus reinos disciplinares, nos seus limites, né? Nos donos de determinada área do conhecimento, aqueles que se entendem, né, responsáveis e respondem e não querem que outros respondam pela sua área. A gente conhece a vida acadêmica, isso é um limite, não é da UFRJ, acho que é da vida universitária de um modo geral. Claro que a gente tem hoje muitas experiências universitárias, mundo afora e até mesmo no Brasil, hoje já até com algum acúmulo de experiência de ruptura, né, de estruturas departamentais, de estruturas disciplinares ultra rígidas, enfim, a gente já tem um acúmulo, né, em todo esse processo. Mas em 1986 isso era muito novo também. A gente tem que lembrar que estávamos ainda há 2 anos da nova Constituição e tínhamos apenas há 1 ano saído do processo que nos levou a 21 anos de regime militar, nos anos da ditadura, do regime de exceção. Então, estávamos em pleno processo de redemocratização e o país, de alguma forma, tentando recuperar e reconstruir, se renovar depois de um adormecimento de 21 anos, de muita dificuldade, de liberdade de pensamento, de articulação. A universidade experimentou algum desenvolvimento, alguma expansão durante o período militar, de um modo conservador, nas áreas, basicamente nas áreas tecnológicas. As áreas humanas sofreram muita censura, as licenciaturas decaíram, ausência de recursos, concursos públicos, enfim, a gente estava num momento de muita dificuldade. Esse grupo se articula, e eu acho que eles já se autodenominavam o FRJ-MAR, e passa a ter uma existência estritamente acadêmica. Era uma reunião, uma rede de professores que faziam pesquisa, cujo seu objeto era o mar. E o seu grau de articulação era dado publicação de artigos, participações em eventos científicos, mas muito limitado à esfera acadêmica. O que eu me lembro é que esse grupo sofreu uma dissolução ao longo do que a gente, lembrando aí já que é para lembrar o querido Carlos Lessa, né, ao longo da Fernandécada, né, que é a década dos Fernandos, o Fernando Collor e o Fernando Henrique Cardoso, que foi muito difícil, né? Enfim, aquilo que havia sobrado e resistido ao longo do período da ditadura, aquilo que a gente havia conquistado na década de 80, inclusive carreira, isonomia, enfim, obrigatoriedade de investimento na educação, né, dado pela Constituição, autonomia das universidades, enfim, a gente tinha, no final do período da ditadura, conquistando muitas coisas, movimento fortíssimo. Nosso Sindicato Nacional, o ANDES, era uma entidade, enfim, de muita força. O próprio Fernando Amorim foi da Associação de Docentes, que elegeu, né, o primeiro reitor eleito em todo o país, foi o professor Horácio Macedo, na UFRJ, e o Fernando era diretor da Associação de Docentes. Então, a gente vem numa história de conquistas que sofrem um profundo baque na década de 90, que era o que se chamava de o início de uma grande voga neoliberal, né, de desestruturação do Estado, né, do atendimento, da privatização, a chamada hoje, não sei se vocês todos conhecem o termo, a privataria tucana, né? Então, os anos do governo Fernando Henrique foram de desestabilização muito grande de todo esse projeto, de desmonte mesmo, de
muitas conquistas. E na UFRJ, em particular, a gente também teve um movimento muito complicado. O professor Luiz Teixeira tinha concorrido, tinha sido eleito e não foi nomeado, estava no meio de uma greve, e o Paulo Renato, ministro da Educação, Fernando Henrique, lançou mão, né, da lista tríplice, e ele, que era o segundo nome da lista do Conselho Universitário, mas tinha sido o último colocado na eleição da comunidade universitária, foi nomeado interventor, né? Se chama interventor, tem uma discussão muito grande se a gente pode chamar ele de interventor ou não, porque, afinal, no nível da legislação, foi uma nomeação absolutamente legal. A nomeação dele estava prevista em lei e o Fernando Henrique pôde lançar mão desse expediente e ele foi nomeado reitor, e isso lançou a UFRJ numa crise institucional muito grande. Muita mobilização, muita manifestação contra, enfim, muita tensão e muito esvaziamento institucional. Porque também uma das marcas da política do Fernando Henrique era o orçamento foi absurdamente enxugado, encolhido. Estava na moda, né, a gente buscar parcerias públicos-privadas, buscar financiamento externo, buscar outras fontes de financiamento, e financiava, e o governo, o financiamento estatal, era voltado para pequenos grupos de excelência. Estou querendo recuperar um pouco essa história, vocês entenderem que aí, quando o Carlos Lessa convoca, né, o Fernando Amorim para fazer o Encontro das Bahias, que aconteceu na Ilha Grande, é também um momento como a gente está vivendo hoje, de ressurgimento, de reconstrução. Aquilo que na década de 80, no processo de redemocratização, de grandes lutas que tinha sido iniciado, tinha sido desarticulado, desmontado, a instituição estava em frangalhos, e o Lessa foi eleito como chapa única, né, num movimento de unidade muito forte da universidade para reconstruir institucionalmente a UFRJ. Na verdade, o Fernando tinha ido lá para pedir dinheiro, claro, né, porque a gente vai falar com o reitor para isso, pedir dinheiro, pedir apoio para o polo náutico, para os projetos que ele estava começando a desenvolver. E o Carlos Lessa, que era realmente uma grande figura do ponto de vista do pensamento sobre o Brasil, trouxe para ele essa proposta. Não, tá, eu vou te ajudar, você vai me ajudar, vamos trabalhar junto, estou aqui com umas ideias, e veio com a proposta de colocar, de mobilizar o pensamento, né, acadêmico da universidade para buscar soluções para o estado do Rio de Janeiro. Porque isso, uma das características da nossa universidade, muito antiga e com aquele nome pomposo de Universidade do Brasil, que a gente tinha pouco enraizamento regional, muita articulação com as universidades internacionais, muito diálogo para fora, entre as grandes academias de ciência, enfim, redes de muito prestígio acadêmico, mas ali, no dia a dia, do chão, da vida das pessoas, do território em que a universidade estava plantada, as relações eram muito tênues, né? A universidade, ela pertencia, né, a uma parcela muito pequena da população. Menos de 4% dos jovens em idade de cursar a universidade tinham acesso à universidade. A universidade pública, acho que menos ainda, era 1 ou 2%. Enfim, a gente tinha uma minúscula fatia da população com acesso à universidade. Bom, a gente tinha uma história na UFRJ que também cresceu nos anos 80, que foi interrompida na década de 90, que foi a gestão do professor Horácio Macedo e a constituição, né, do embrião daquilo que hoje se tornou a extensão universitária, que não existia na UFRJ. A concepção do Horácio era absolutamente inovadora naquele momento. No debate na área de educação não era completamente desconhecida, porque já encontrava formulações, inclusive nas experiências do final dos anos 60, nas formulações, quem conhece o trabalho do Paulo Freire, que, aliás, nasceu como um projeto de extensão na Universidade Federal de Pernambuco. Ele era da Faculdade de Direito, né, a formação do Paulo Freire. Mas é a ideia de que a gente precisa não só
levar conhecimento, quer dizer, essa ideia de que é muito importante que a população, expropriada do seu direito, né, de desfrutar os bens que a sociedade produz, tenha direito a acesso ao conhecimento. Mas também é muito importante reconhecer que essa via precisa ser de mão dupla. Ou seja, a universidade também precisa ser transformada por esse conhecimento com o qual ela vai interagir ao sair dos seus muros e se relacionar com a sociedade. Era um modo de transformar a universidade também e o seu modo de pensar. Ou seja, se nós temos uma universidade pública brasileira, ela precisa ter, em primeiro lugar, uma responsabilidade com o seu próprio povo, com aqueles que a sustentam. Essa era a ideia do Horácio. E, principalmente, uma universidade que atendesse às demandas da sociedade, as grandes questões, os grandes problemas. A universidade precisava transformar o seu modo de produzir conhecimento. E faria isso no momento em que fosse interagir com a sociedade. Então, a extensão não é um modo só de popularizar, divulgar e dar acesso ao que a universidade produz, mas é um modo essencial, crucial, para a universidade enriquecer e transformar o seu modo também de produzir conhecimento. Vejam, a gente está falando da década de 80, aquele debate de cotas, inclusão, isso nem existia. Né? O que o Horácio falava sobre a universidade era completamente novo, né? Em termos não só de discurso, porque discurso sobre a universidade popular também existe há muito tempo, mas em termos de colocar em funcionamento um projeto que abria de fato as portas da universidade, ou dentro da universidade as condições para que, de novo, lá no alvorecer do século XXI, a gente voltasse a pensar nessas questões como prioridade. Claro que entre o Horácio e o Carlos Lessa tem diferenças políticas muito acentuadas, né? Não são idênticos, mas partiam de uma visão, e nesse ponto era bastante compartilhada, de que a universidade brasileira, para existir e justificar o investimento, o grandíssimo investimento que o Estado brasileiro faz com o dinheiro arrecadado dos impostos do povo e da sua maioria do grande povo trabalhador, ela precisaria devolver para a sociedade e entregar respostas aos seus principais problemas. Daí que nasceu, então, a grande proposta do Lessa para o Fernando. Reúna todo mundo que esteja interessado em discutir as Bahias, e discutir toda sorte de problemas que envolvessem as Bahias do Estado do Rio de Janeiro. E aí foi realizado esse evento na Ilha Grande. Eu estava presente, eu ficava brincando, né? Eu fui de esposa, mas em parte também para trabalhar. Eu era técnica na época, tinha uma experiência grande com produção de evento, a gente tinha feito festival de inverno, então eu estava lá um pouco nessas condições, acompanhando tudo. O que aconteceu nesse evento? Esse evento, ele aconteceu uma dupla perspectiva. Reunir essa rede de pesquisadores para discutir a questão das Bahias, né? E aí foi retomada, fortalecida e, vamos dizer assim, reconstruída aquela rede em torno, já não das Bahias do Estado do Rio, mas em torno do mar, né? E aí volta a cena o FRJ Mar. Então, a ideia era essa rede de colaboração dos pesquisadores em torno do mar. Só que restava para eles uma indagação, e eu me lembro muito das conversas com a professora Enise, do Programa de Engenharia Oceânica, e a Marta Tapia, que é do Departamento de Engenharia Naval. A questão era, olha, nós estamos aqui tentando um projeto interdisciplinar, juntando, porque tinha o Sérgio Henrique, da biologia, tinha o professor, como é o nome dele? Professor, da geografia, não era? Você tinha um grupo da geografia, tinha um grupo da biologia muito forte, e tinha o pessoal da naval, da oceânica, mas o desafio era, a gente está aqui, de alguma forma, trocando entre nós, quebrando essas barreiras, mas os nossos alunos não.
os monitores, os pesquisadores de mestrado, de doutorado, estão todos, cada um no seu programa, cada um no seu quadrado. Então, o evento ele foi pensado para permitir uma experiência de que todos os estudantes envolvidos em todos os projetos de pesquisa pudessem uns conhecerem o trabalho dos outros. E aí cada um levou uma oficina para lá para Ilha Grande. E existia um outro segundo problema, que elas conversavam muito comigo, que era a estreiteza de ser um projeto apenas, né, da área, vamos chamar assim, científica e tecnológica, deixando de fora a grande contribuição das humanas e das artes, né, como incorporar. E a Marta, na época, ela estava muito preocupada com a formação cultural dos alunos da engenharia, que era extremamente, vamos dizer assim, tecnologizante, né, estreita. Se pensava apenas na tecnologia, nos aspectos, vamos dizer, mais duros, né, em torno da área do conhecimento, e que não se pode formar engenheiros, como não se pode formar médicos, como não se pode formar advogados, para falar só das 3 áreas mais tradicionais, mas qualquer profissional que prescinda da compreensão da formação cultural mais ampla, mais complexa, mais profunda e mais diversa. Qualquer profissional que, em qualquer área de atuação, ele vai necessitar dessa formação. E aí tinha essa indagação, é preciso também trazer uma formação cultural mais diversa. E aí incorpora-se a escola de música, para que ela faça apresentações nos eventos, incorpora-se a educação física com os esportes do mar, a companhia folclórica, parceira da gente desde o primeiro momento, enfim, que traga experiências culturais ricas e diversificadas para esses monitores. Mas o que aconteceu lá na Ilha Grande foi que, de alguma forma, nas oficinas se repetiu esse fechamento, vamos dizer assim, esse enclausuramento dos monitores. Acabou cada um no seu quadrado, né? E quem mais curtiu as oficinas? As crianças que estavam na ilha, que adoraram, foram lá fazer experimentos, houve uma integração muito grande, e aí surgiu essa ideia, não, a gente precisa fazer um festival que interaja com a população, porque aí a gente coloca a garotada para trabalhar com a comunidade, cria os projetos transversais para que eles se apresentem. E aí o Festival do FRJ-Mar, então, ele nasce como um grande programa de extensão, como um grande projeto de extensão, mas nasce da relação com a pesquisa. Então, ele ainda tem um papel que eu considero revolucionário naquele momento, que é quebrar o discurso conservador que ainda existia muito forte, e ainda existe na universidade, que separa a atividade de pesquisa como a atividade realmente fim mais importante da universidade, mais prestigiada, e a extensão quase como uma caridade feita aos pobres que não têm acesso a essa maravilha que nós construímos aqui dentro. Isso é uma visão muito conservadora de extensão, né? Mas que ainda existe na universidade. E, na verdade, o que a gente estava pondo em funcionamento era aquilo que a gente chama de universidade moderna, do tripé indissociável ensino, pesquisa e extensão. A extensão, ela se organiza, e o programa UFRJ-Mar se organiza com esse compromisso. Não de construir uma elite qualificada de excelência, né, mas para garantir, disseminar a ideia de que o conhecimento ele precisa ser um bem comum compartilhado com todos. E todos têm que ter o direito de sonhar e estar na universidade. O papel inicial do programa do FRJ-Mar nessas cidades, começou em Arraial do Cabo, depois Cabo Frio, depois que veio para Paraty, mas era de levar para as escolas, para as crianças dessas cidades, né, afastadas do grande centro, do Rio de Janeiro, a ideia de que a universidade era possível para elas. Veja, a gente está falando de um contexto antes de SESU, antes de Enem, antes de cota, antes que a sociedade tivesse criado mecanismos para que isso acontecesse. Esses mecanismos não existiam. Por isso, assim, eu digo que coisas que eram revolucionárias no programa
do FRJ-Mar, depois se tornaram políticas públicas. O FRJ-Mar sempre foi um programa de vanguarda mesmo, de estar à frente, de propor experiências importantes e transformadoras, como foi o Instituto Politécnico de Cabo Frio. Mas era tão importante, tão transformador e estava tão à frente do seu tempo, que a universidade nunca conseguiu reconhecer, institucionalizar e encontrar um lugar institucional para esse instituto que, infelizmente, teve as suas portas fechadas pelo conservadorismo de uma universidade que faz um discurso muito bonito, mas tem uma prática, muitas vezes, segregadora, que não consegue enxergar na sua responsabilidade o dever de construir soluções para a população. Então, é por isso que eu queria fazer toda a homenagem possível à Rosana, ao Walter, a cada um que está nessa sala, que manteve, aí agora fico emocionada, mas enfim, que manteve essa experiência, mesmo que quase que, muitas vezes, né, Walter, num estado quase de repouso, né? A gente fazendo o mínimo, perto do tamanho que o evento alcançou. Assim, a gente teve edições em Cabo Frio que atendeu 40 mil crianças. Enfim, a gente, só de monitores indo para Cabo Frio eram 800. Quer dizer, só os estudantes, a gente mudou a vida em Cabo Frio, porque a gente criou um evento no calendário de Cabo Frio que trazia dinheiro, recursos, movimentação nos hotéis, nos restaurantes. E o único evento que fazia essa movimentação na cidade, mas não era para os turistas. A gente não está aqui atendendo essa gringaiada que está espalhada pela cidade. A gente está aqui nas escolas, na população da cidade que precisa de atendimento. Quer dizer, as cidades turísticas, elas dão muito, elas entregam o tempo todo e recebem para elas um pouco. Qual é a programação voltada para a população da cidade? Esse era o desafio na época. Hoje também já temos políticas para isso. Enfim, tudo isso depois foi desenvolvendo. Mas vejam, a gente estava ali realmente construindo coisas muito novas, ou dando exemplo, ou fazendo movimentações que depois se tornaram políticas muito importantes. Então, quando a gente ia para Cabo Frio, a gente ia para as escolas. A gente descobriu, lá tinha um distrito de Cabo Frio que é afastado da praia, fica lá na fronteira para dentro, em Tamoios, e a Letras, nós íamos com um grupo da Letras para lá fazer oficinas para as crianças. Tinha crianças de 9, 10 anos que nunca tinham visto o mar. E a gente descobriu isso, pescadores, 50% da população de pescadores em Macaé, que não sabiam nadar. Você imagina uma população que vive do mar e não teve condições sequer de aprender a nadar. Então, assim, são condições extremas de vida da nossa população que os projetos de extensão traziam à tona e traziam não como algo distante para a gente citar em relatórios numéricos, em livros de sociologia ou de antropologia, em teses de doutorado que ganham prêmios e são guardadas na prateleira. Não, a universidade estava lá com o compromisso de olho no olho daquelas pessoas, encontrar junto com elas a solução para os problemas que elas viviam. Isso é a extensão lá atrás preconizada pelo Horácio Macedo, fortalecida pelo Carlos Lessa e depois o Aloysio Teixeira, que foi reitor finalmente durante 2 mandatos e também foi um grande incentivador de todo o processo que cresceu, do tamanho que cresceu, porque teve apoio, enfim, da reitoria, apoio do Ministério da Educação, do Ministério de Ciência e Tecnologia, do Ministério de Esporte, enfim. E quando a gente vê, né, depois desse período, vamos dizer assim, de adormecimento e do FRJ se mantendo tentando sobreviver, né, respirando por aparelhos, e ver a abertura que a gente viu desse festival aqui em Paraty, o coração volta cheio de esperança, né? Ter uma representante do Ministério de Ciência e Tecnologia dizendo é isso que a gente quer, ter o prefeito dizendo a gente quer a universidade, ter uma professora como a Gabriela, que foi uma das entusiastas. A Gabriela, gente, ela não está aqui, posso falar mal dela à vontade, ela não vai poder se defender. A Gabriela é de uma tenacidade, ela é a responsável por a gente estar aqui.
Ela e a Cristina Mazeda, que depois também foi secretária de Cultura, elas foram lá atrás da gente, lá na UFRJ, elas não descansaram enquanto não nos trouxeram para Paraty, para também desenvolver aqui o que já acontecia em Arraial do Cabo, Cabo Frio, Macaé. E o Fernando era suficientemente louco para, às vezes, sair direto de Cabo Frio para Paraty, para tentar manter todos os núcleos, abrir todas as frentes possíveis, porque ele dizia que a gente não pode fechar as portas. Nós temos que abrir todas, experimentar tudo e ver o que vai dar certo. Né? Porque tem coisas que a gente tenta dar errado, a gente perde pelo caminho, e tem outras que se mantêm. Então, assim, a gente se manteve. O festival está aí. Né? Os professores que são históricos, o pessoal da astronomia, o pessoal da biologia, o pessoal, enfim, o MIDES, o LIP. A gente, educação física, então nem se fala desde a turma os calangos, como é que era? Mesmo a velha é fogo, né? O pessoal das escaladas, o Armando, enfim, tudo que a gente construiu, a companhia de dança, o Gen, o nosso maior incentivador, o Cubeiro, Luiz Henrique, enfim, Antônio Cláudio, tanta gente que se foi que é difícil. Maria Helena Silveira, lá atrás, ainda nos projetos da Maré, e trabalhou aqui na formação de professores. Enfim, muita gente que participou, muita gente que já foi, e nós que ficamos. Então, nós que ficamos e vocês que estão chegando, o meu pedido, né? Não vamos deixar essa experiência morrer, se desfazer ou se tornar alguma coisa burocrática e repetitiva. Eu acho que a gente precisa pensar o UFRJ-Mar, precisa de novo ousar, né? O que ele precisa? Que é o UFRJ-Mar que a gente precisa hoje. O que eu sei que a gente precisa muito dele, depois desses anos de negacionismo, de fake news, de ataque à produção de conhecimento, de ataque à universidade pública. Eu sei que ele continua necessário, mais urgente do que nunca. Então, mas a gente precisa encontrar, né, os caminhos para a renovação, para a transformação, para enraizamento nas cidades onde a gente chega, para enraizamento nas nossas unidades, nos nossos lugares, onde nós estamos, reconstruir, né? Quem sabe eu fiquei com saudade, porque eu comecei a trabalhar no UFRJ-Mar por insistência da Enise e da Marta Tapia, com uma oficinazinha, Os Poetas e o Mar. Era muito legal. Depois a gente fez várias experiências que a faculdade, os alunos da Faculdade de Letras puderam fazer, trabalhar, ainda mais aqui em Paraty, na Flip, a gente inventava muita coisa, era muito legal, muito bacana. E eu, assim, o que eu mais desejo é que a gente tenha ainda, né, Walter, muita força, muita saúde, muita condição para manter as portas abertas, para garantir que essa garotada que está chegando, que aquece os nossos corações, que é motivo da nossa existência, possa crescer o suficiente para segurar o bastão e seguir em frente com eles, e a gente possa, enfim, se aposentar e descansar um pouquinho, que a gente já trabalhou muito nessa vida. Mas é isso, gente. Então, eu não sei se eu deixei de falar, ou se eu falei muita coisa, se foi demais, se foi cansativo, mas para mim foi uma emoção muito grande fazer um pequeno, enfim, passar esse filme, né, todo na minha memória. Antes era muito doloroso falar disso tudo, porque, enfim, a presença do Fernando, né, e a sua presença-ausência ainda nos machuca um pouco, mas hoje eu falo com mais alegria, com mais leveza, com mais sorriso, do privilégio, da maravilha que foi ter participado, ter tido a chance de estar ao lado dele em todas essas experiências e, enfim, ter sido parceira constante em todas essas propostas. Então, muita alegria, muito obrigado, especialmente Walter e Rosana, por todo o carinho, pela insistência que eu estivesse aqui. Foram realmente dias maravilhosos, de muita esperança, e que a gente siga forte. Muito obrigada. Como a Regina falou, né, o professor Roberto Pedroni, né, nosso novo reitor, ele queria vir, mas como ele assumiu em julho, né, no começo de julho, ele ainda tem muitos compromissos, uma agenda muito cheia, né? Está tomando pé das coisas, tudo, então. Mas já está bom, né? Não dava Covid, ele teve Covid, mas já podia estar aqui hoje. Se não fossem os outros compromissos.
né, e ele pediu para representá-lo, né, e eu conheço bem o professor Roberto Medronho, né, ele também era amigo do Fernando Amorim, né, então tenho certeza que ele vai nos apoiar, né, e eu acho que é uma boa perspectiva, né, porque todo ano, quando a gente encerra um FJ-Mar, né, a gente não tem certeza se vai ter o outro ano que vem. E a gente começa, quando termina um, já começa a sair atrás de recursos para fazer o outro, né, o próximo. Né. Voltando aqui para Paraty, né, ao longo desses anos, a gente foi tendo, né, esse contato, né, com as pessoas daqui, né, com a Gabriela, né, que a Eleonora já citou, a Cristina. Né, então, a gente tem, né, várias pessoas aqui que nos apoiam, né? Isso é importante, né? Essa prefeitura, né? A própria prefeitura, né? Tanto, né, antes do Luciano também, né? E acho que a gente sempre teve um apoio da prefeitura, mas a prefeitura não tem assim, né, tantos recursos, né, para, né, não é como a prefeitura de Paraty, não é como aquelas prefeituras lá né, de Cabo Frio, de Macaé, que são, né, tem royalties do petróleo, né? Então, aqui sempre é bastante difícil, né, mas nós temos o apoio do SEMBRA, né, dos professores do SEMBRA. Então, a gente tem conseguido, né, continuar. Quando houve a pandemia foi muito complicado, né, mas nós até fizemos um evento virtual, né, a Gabriela participou, e o ano passado, então, nós voltamos ao presencial, né, esse é o nosso segundo evento depois da pandemia, né, que é presencial. Temos que agradecer ao patrocínio, né, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, dos pesquisadores da COP, né, e tem que citar o Atila Freire, a Juliana Loureiro, né, a Carolina Cota e o Marcos Freitas Lipico. Né. Então, eles, né, os projetos que eles têm, conseguiram, né, financiar uma parte. Essa falta assim, de ter, né, ou um curso técnico, ou, né, uma faculdade, uma universidade aqui, né, ou mesmo um Instituto Federal de Educação, né, eu acho que é muito ruim para a cidade. Né. O SEMBRA tem capacidade para 2.000 alunos, e só tem 1.000. E, assim, que frequentam mesmo regularmente, eles não têm um torno de 400. Né. Porque eles não têm perspectiva, né, de continuar depois, né, do ensino médio. Para eles, o ensino médio é o fim da linha. Né. A não ser assim, aqueles que têm, na verdade, os que têm recursos, eles às vezes até nem estudam, né, na escola pública, né, na escola privada, depois vai estudar no Rio de Janeiro, em São Paulo. Né. Então, assim, eu acho que a universidade deveria ter um projeto mais amplo, né, com parceria, mas eu acho que para ter um projeto mais permanente, né, a gente teria que ter um bom financiador, né, porque a gente teve experiências ali passadas, né, em que a gente não conseguia avançar, né, porque né, depender só de pessoas que ficam viajando, indo e voltando, né, a gente não consegue realmente ter um projeto permanente. Né. Quando nós tínhamos o TEC Naval, né, tinha um engenheiro naval, né, o Francisco de Assis, então, que faleceu, né, e ele vinha aqui dar uns cursos básicos aí de reparos de navios, né, não era nem de construção, né, porque os pescadores aqui, eles não têm como reparar os navios, né, os reparos que eles fazem é tudo de forma muito rudimentar, né. Eles não têm dinheiro para pegar o barco, colocar o barco no estaleiro para fazer os reparos. Então, outra coisa também é que tinha um pescador que queria transformar o barco em barco de turismo, né, e também eles não tinham essa capacidade, né, os alunos do Francisco de Assis faziam esse trabalho. Né. Enfim, né, acho que a gente tem que... Né, eu acho que é importante continuar com a FJ-Mar, né, eu acho que tanto para a população é importante, como também para os nossos alunos, né, porque
Né? Tem muito aluno que não sabe o que o outro faz na universidade. Né? Aqui é uma oportunidade de ver, né, a produção da universidade, né, ver o trabalho em equipe, né, uma área conversar com a outra. Né? Ela falou, né, da engenharia, a engenharia continua um pouco assim. Então, assim, eu acho que tem muitas exceções hoje em dia, em termos, né, de alunos estudantes que se interessam pela cultura, por causa da extensão mesmo, né, em participar de projetos sociais, né, mas a maioria ainda, né, é aquele mesmo pessoal, né, muito bitolado tecnicamente, né, só dentro da sua caixinha, né, às vezes até só da sua especialidade. Né, às vezes o engenheiro eletricista não conversa com o eletrônico porque é no mesmo corredor. Né. E então aqui acho que é uma experiência assim, né, de interdisciplinaridade muito importante, né, que a gente deve manter. Né. Mas eu acho que a gente devia tentar avançar mais aí, né, tentar criar algum projeto que a gente pudesse, né, desenvolver mais, né, os estudantes aqui e dar condições para eles prosseguirem, né, nos estudos, né, e não acabarem ali, né, até o ponto final no ensino médio. Enfim, para terminar, eu queria agradecer, né, a todos os presentes, né, todos que organizaram, né, em nome da Regina e da Rosana, né, que se desdobraram. Né, eu parabenizo todos os organizadores, né, agradeço todos os professores, professoras, né, que participaram, os estudantes, as estudantes. Né, e espero que né, todos estejam tão animados no próximo ano, né, ou mais. Né? Esperamos que no próximo ano a gente possa fazer um evento maior ainda. Né? A gente teve que cortar muitas oficinas porque, né, por falta de recursos. Né? Mas eu acho que assim, a conjuntura está melhorando. Então, tomara que continue, né? Quem sabe no próximo ano a gente vai ter condições de fazer um FAJ mais baratinho, maior do que esse. Então, um agradecimento a todos e todas, à Prefeitura de Paraty, a Raquel, né, que sempre nos apoiou, né, nas pousadas, né? Então não pode ser, uma salva de palmas para ela. Então é isso. Obrigado a todos e todas. Boa noite.